Boa noite, bom dia, queridos. Graça, paz do nosso Senhor. Vamos hoje dar continuidade à nossa lição, nosso estudo na revista, na lição de EBD. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Fé e Obras. Vamos falar sobre isso nessa manhã. E como você sabe, a gente está estudando o livro de Tiago. Então eu vou pedir para você abrir lá no livro de Tiago, que é o texto que a gente vai tratar hoje. Em Tiago, verso de 14 a 26, do capítulo 2 de Tiago. E o versículo-chave que a gente vai tratar hoje é: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas nós vamos então ler o texto em Tiago 2, de 14 a 26, que diz: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé pode salvá-lo? Verso 15. Se um irmão ou irmã tiver necessitados de roupa e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes darde alguma coisa necessária para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou para as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então esse é o texto base que vamos tratar hoje. Esse é o verso base que a gente vai conversar hoje, falando justamente sobre isso, sobre a fé e as obras, sobre essa conversa dentro desse assunto. Mas aí a revista nos traz algumas coisas interessantes, muito engraçadas, porque ele fala: como pode alguém dizer que é eletricista se não sabe nem trocar uma lâmpada? Como é que pode um cara dizer que ele é um excelente piloto se ele nunca nem conseguiu estacionar um carro? E um cara que é matemático, mas que não consegue realizar contas simples. E ele vai trazendo esses exemplos e como ele traz essa ideia para que você entenda que Tiago quer trazer uma ideia sobre essa questão de fé. Como o cara pode dizer que tem fé se ele não tem nenhuma obra que demonstra isso? É mais ou menos isso que essa introdução nos fala. Mas aí, a revista vai nos falar sobre uma diferença entre essa questão da fé salvífica, a fé que é feita justamente, que é a fé que unicamente tem a função, tem a possibilidade de nos salvar, que é a fé salvífica. E existe outro tipo de fé, e é isso que
que a revista quer nos trazer como questionamento. Existem tipos de fé ou não? E aí eu quero que você veja Romanos 3:28 comigo, que diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Veja aí, aqui a ideia de Romanos é que ele é salvo unicamente pela fé, sem necessariamente ele ser obediente à lei. Olha que complicado. E aí, Tiago já vai nos falar em Tiago 2:24. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então a gente vê, e ao longo da explanação a gente vai ver isso, essa diferença entre o que Paulo pensa e o que Tiago pensa, que há uma diferença de pensamento. E aí você deve pensar na melhor proposta para você. Nós vamos apenas pensar e explanar um pouquinho essa ideia que a revista nos propõe. Mas aí, em primeiro lugar, que aqui nós percebemos que há um problema. E a revista nos deixa entender isso. E o problema está justamente posto no capítulo 14, na pergunta do capítulo 14, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então isso é algo importante, porque aqui ele levanta uma pergunta para saber se uma pessoa que não tem obras pode ser salva. Via de regra, uma pessoa que não apresenta obras, ela pode ser salva? Essa é a pergunta que aqui Tiago nos apresenta e que é muito comum a nosso tempo. E, em primeiro lugar, Tiago vai iniciar o parágrafo fazendo uma pergunta. Você percebe que o verso 14 é uma pergunta. E isso nos faz pensar que pode parecer que o pensamento de Tiago esteja diferente do pensamento de Paulo, que nós acabamos de ler os 2 versículos. Mas a gente vai ver ao longo da revista como que não necessariamente eles estejam contradizendo um ao outro, mas pode ser que até mesmo seja um complemento, o pensamento tanto de um quanto do outro. A gente vai ver isso. Olha só o que a revista diz. Não pense que Tiago esteja pregando a salvação pelas obras, ou seja, não dá para ser salvo pelas obras. Contradizendo o apóstolo Paulo. Analise as 3 afirmações a seguir. Primeiro, Tiago dirige as suas perguntas a alguém que defende a fé somente. Então a gente tem que partir do ponto que o público no qual o Tiago está falando não é um público que entende que a salvação vem pelas obras. Eles não entendem isso porque eles percebem, eles sabem que a fé é somente, que a salvação é somente por fé. Em segundo lugar, Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele não está dizendo isso, não está dizendo que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. Então a ideia é o resultado da sua fé. Isso que ele quer dizer. Se a sua fé ela não produz resultado, a sua fé está estranha, está equivocada. Porque se a sua fé não produz obras, é porque você não crê no Evangelho. Por outro lado, não são esses frutos, essas obras, que te garantem a salvação. Sabe, as obras são resultado de transformação, mas não são resultado de fé. Entende? Elas resultam, o que eu faço resulta no que eu recebi, que foi a fé e a salvação. Mas as minhas obras em si não necessariamente sejam resultado para a minha salvação. Por isso que a gente não pode ficar anos e anos e anos e anos fazendo cantina, pregando, orando e tal, sem ter fé em Deus e no Evangelho e em Jesus Cristo. Porque sem fé, ninguém pode agradar a Deus.
e sem fé, você não pode ser salvo, porque você não crê. Então, é mediante fé que a pessoa é salva. E o que é essas obras? É resultado de uma pessoa que foi salva. Entende? Essa é a ideia. É complicado, mas é a ideia que a revista quer nos trazer. Mas a gente vai continuar pensando sobre isso. Portanto, uma fé sem obras não pode salvar. Veja. Por um lado, o ativismo religioso sem fé não salva. Por outro lado, a fé sem fazer nada também não é sinal de salvação. Isso é importante de se pensar. Terceiro lugar, Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. E essa palavra significa, isso aí é importante de pensar. O que é a ideia de obras, tanto para o apóstolo Paulo quanto para Tiago? É atos praticados em obediência à palavra. Portanto, você não pode realizar obras alheios à palavra de Deus, sem estar relacionado com a palavra de Deus. Isso é importantíssimo de se pensar. Vamos lá. Mas existe essa diferença. O apóstolo Paulo entende que as obras não são as obras que me permitem me relacionar com Deus. Somente a fé, independente das minhas obras. Isso é uma posição teológica do apóstolo Paulo. Tiago, por outro lado, diz que as obras necessariamente são a prova de fé. Então veja aí uma diferença entre um e outro. Um desconsidera as obras, porque entende que é somente por fé. Enquanto que Tiago diz que as obras são evidência de salvação. Então olha a diferença aí. Isso é importante de pensar. E aí, nesse pensamento específico de Tiago, a gente vai ver como que ele ilustra isso. Como que ele diz que as minhas obras devem ser resultado de salvação. As minhas obras, na verdade, devem evidenciar que eu sou salvo. Não que elas me salvem, mas elas são evidência. E quais são os respaldos que Tiago vai desenvolver? Então, em primeiro lugar, ele vai falar sobre a diferença dos irmãos necessitados. E aí que está uma questão interessante. E a gente é muito comum fazer isso como igreja. Uma pessoa chega para a gente e fala assim, nossa, eu estou com um sério problema, estou com câncer. E eu, particularmente, tem sido um tempo complicado porque eu recebi a notícia de câncer de 2 professoras ao mesmo tempo. Foi impressionante. Em uma sexta-feira, um sábado, uma professora anunciou que estava com câncer de mama. E na segunda seguinte, depois de um dia, uma outra professora falou que também estava com câncer de mama. E aí nessas atitudes, o crente diria assim, poxa, que pena, eu vou orar por você, a gente vai estar em oração. Mas quando isso é vão, sabe, quando isso não... Aí você esquece até, nem sabe mais o pedido, não sabe o que é, não se compadece, não está junto. Por quê? Porque eu vou orar, amém. Tipo assim, estaremos em oração. E às vezes é até uma palavra acalenta o coração, mas não é verdadeira, ela é vã. É disso que Tiago está combatendo, uma fé que não produz resultado verdadeiro de salvação. E aí ele fala sobre isso. Palavras evasivas e piedosas. Vai em paz, meu irmão. Estarei orando por você e tal. Mas quando isso não bate, porque às vezes a pessoa não precisa. Por exemplo, chega uma pessoa para você, na sua casa, assim, pedindo um prato de comida. Ele não está nem pedindo dinheiro, ele está pedindo um prato de comida porque ele está com fome. Aí você chega e fala assim, poxa, que pena. Vem cá, vamos orar. Aí você fica meia hora orando com ele para que Deus dê formas de que ele possa se alimentar, possa trabalhar, possa se sustentar. E aí você fala, vai em paz, Deus te abençoe, boa sorte. Isso não é fé que resulta, isso não é obra que resulta de fé, não é obra que resulta fé no evangelho. Isso é apenas um ativismo, palavras vãs e vazias, porque a pessoa não precisava de oração. Às vezes ela estava até em intimidade com o Senhor já, mas ela não tinha comida. Era fome que ela sentia e não necessidade de oração. Então isso são coisas importantes para a gente pensar que a revista nos traz.
E é interessante nós pensarmos nisso, que aquele que não tem, porque é aquele que não tem o pão de cada dia e a roupa suficiente para se cobrir e se proteger do frio. E aí ele está falando disso, de que tem gente que, ao invés de oferecer o agasalho e o alimento, ele oferece oração e cobertura espiritual e não coberta, entende? Ele oferece alimento espiritual, que é a oração, e cobertura espiritual, que é a oração também, mas ele não oferece o alimento físico e a cobertura física. E isso às vezes é muito complicado, porque às vezes a pessoa vai chegar até Jesus Cristo por meio de atos humanos, por meio de um prato de comida mesmo. Isso nós temos que pensar. E aí tem uma frase na nossa revista que diz: quando vejo um mendigo na rua, tenho certeza de que ele não é evangélico. E isso é interessante, é uma ideia interessante, porque traz a ideia de que a comunidade cristã nunca chegará ao ponto de abandonar uma ovelha. Até porque o próprio Cristo disse que ele iria, mesmo se fosse uma, ele abandonaria, deixaria as 99 para ir atrás de uma só. Então, precisamos pensar que, infelizmente, tem sido a nossa realidade. Quantas pessoas estão nas ruas? E aí a gente pergunta o histórico dela e ela diz: não, eu já fui crente sim, já frequentei igreja, já fui pastor e hoje estou nessa situação. Talvez nos falte menos palavras evasivas e piedosas e nos falte mais realmente as obras, porque elas são evidência de salvação. E não digo só aqui quanto a uma questão pessoal de que eu estou fazendo, então, ufa, então é sinal de que eu sou salvo. Não, é resultar no outro. Isso deve resultar no outro. Então isso é algo muito importante que nós temos que pensar. Em segundo lugar, a revista vai nos falar sobre uma pergunta retórica. E perguntas retóricas sempre são questões e objeções que são postas na boca de um crítico imaginário. Isso é um comentário que está aqui na nossa revista, trazendo a ideia do que o apóstolo Paulo quer dizer, verso 18, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. E aqui ele está trazendo essa ideia de que ele declara que a fé sem obras não é uma fé genuína e não pode ser provada. Uma fé que não resulta, uma fé, na verdade, que não tem resultados, ela não é uma fé genuína. Não é uma fé genuína. Uma fé que não resulta em auxílio ao próximo, uma fé que não resulta em piedade, em cuidar do outro, não é uma fé do Evangelho. Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. E aí ele traz a característica da fé em si, da questão da fé em si, no verso 19. Trazendo a ideia de algo muito, muito curioso, ele fala que até os demônios creem. Então, meu irmão, você não é o super crente por você crer. Você não é super por você ter fé em Cristo. Isso é sensacional, mas é resultado de muito trabalho. Você agora terá que trabalhar muito. Não porque você tem que trabalhar para sustentar a sua fé, porque obra nenhuma paga o preço da salvação que recebemos em Cristo, o que foi por graça e de graça pelo sacrifício de Cristo. Por isso, obras não comprarão a salvação. Nunca. Nunca, 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 nunca. Jamais. Mas, por outro lado, não há outra resposta senão uma vida entregue ao Senhor. Não há outro caminho, não há outra resposta senão entrega em serviço a Deus.
por meio da minha vida e de tudo que eu tenho. Por quê? Porque até os demônios creem. Isso nos evangelhos fica muito claro, muito evidente. Porque nos evangelhos a gente vê que Jesus chega perto assim, e aí um demônio já declara: por que veio nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus? Por que você veio me atormentar antes do tempo? Isso é um demônio falando. Portanto, eles creem. O demônio crê. Você crer no evangelho não é sinal de outro patamar. Não é sinal de você estar em outro nível dos outros que estão condenados ao inferno. Mas é um sinal de maior responsabilidade ainda. E é um sinal de que você precisa entender que o evangelho não é uma mera apreensão intelectual, não é só entender. Porque entender, até os demônios entendem. Entender, até mesmo os ateus talvez entendam a teologia de forma mais clara às vezes do que os pastores. Mas a questão é o que acontece depois disso. O que esse entendimento me fará. Sabe, me fez lembrar de uma frase de que nós precisamos de mais homens com fogo, com como é que era? Sabedoria, alguma coisa assim, sabedoria na mente e fogo no coração. Nós precisamos de mais entendimento, conhecimento na mente, assim como fogo no coração, queimando ainda pelo evangelho. Precisamos desse equilíbrio, fé e obras, devoção e conhecimento. É muito importante. E aí, há uma frase que eu achei muito legal, e você deve guardar isso no seu coração, que diz assim: aceitar certas coisas como verdadeiras não significa um envolvimento ou entrega pessoal. Você aceitar que Jesus morreu por você não necessariamente seja um sinal de que você está em um envolvimento e um relacionamento com Deus. Entender é diferente de se relacionar. Entender é diferente de obedecer. Porque obediência requer relacionamento. E conhecimento requer apenas uma apreensão intelectual. É diferente. Porque uma é muito mais desafiadora que a outra. Por isso que o desafio é esse, o nosso equilíbrio entre entender e fazer para o evangelho. Olha que forte o que a revista fala. A fé demoníaca é um simples conhecimento de uma verdade. Elas chegam a tremer, literalmente, eriçar os cabelos, mas sabendo que não são salvos. A fé salvadora vai além do intelecto, pois afeta a nossa vontade e as nossas ações. Isso é muito forte. E aí ele vai dar alguns exemplos aqui, tanto de Abraão quanto de Raabe. E aí a gente vai ver isso, tanto de Abraão quanto de Raabe. Ó, Abraão, aqui ele fala de dois aspectos e eu quero passar por eles. O que o apóstolo Paulo fala de Abraão, porque o apóstolo Paulo, para explicar a doutrina da justificação em Romanos, ele utiliza Abraão, ele ensina através de Abraão, ele aplica a justificação através de Abraão. Por outro lado, também Tiago fala de Abraão, mas de uma ocasião totalmente diferente, com aplicações diferentes em momentos diferentes. Por isso não deve confundir. Quando Tiago fala de Abraão, ele está falando quanto à justificação, veja só, ele fala em Romanos 4, olha só, quando Paulo fala de Abraão, ele menciona Gênesis 15, de 1 a 6,
que diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, você percebe que aqui o crer de Abraão foi imputado como justiça. Ele foi justificado por Deus pela fé. E é o que Paulo reafirma em Romanos, que o justo viverá pela fé. Portanto, só se tem justificação mediante fé. E aqui ele está comprovando isso, está mostrando que só você pode ser salvo por fé, dando o exemplo de Abraão nessa situação específica, porque ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Tiago vai falar, Tiago traz uma ideia diferente em um momento diferente. Olha o que Tiago vai falar. Tiago vai falar em Gênesis 22, que diz: vês como a fé opera juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso diz Tiago 2,22. Então, aqui ele fala de Abraão, quando Tiago fala de Abraão, ele fala num sentido de provação. A obra que ele resultou por crer em Deus foi obedecer o sacrifício do seu filho. Então, olha que diferença. Paulo fala de Abraão que o crer dele foi imputado como justiça, para reafirmar a doutrina da justificação. Por outro lado, Tiago já fala que Abraão só levou seu filho para ser sacrificado, e isso foi a obra dele. Qual foi a obra que Abraão fez? Levar o seu filho como sacrifício. Isso foi o quê? Obediência. A obra como um sinal de obediência. Por que ele fez isso? Porque ele tem fé. Então você vê a diferença, é sutil, mas é uma diferença muito importante. Ele dá outro exemplo também, fala de Raabe. E Raabe, não sei se você lembra dela, mas ela foi aquele personagem que quando os espias vieram ver como é que era a terra, eles então são recebidos na casa de uma mulher chamada Raabe. E ela era uma prostituta e ela diz assim: o Senhor vosso Deus é acima, o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E aí ela fez essa declaração baseada em fé. A declaração dela foi baseada na fé. E o autor de Hebreus também enfatiza a fé de Raabe. Portanto, Tiago assinala as obras de Raabe. Hebreus vai falar quanto à fé dela. Ela creu que Deus era o Deus dos céus e da terra, enquanto que ela fez para os espias. A obra dela evidenciou a fé. As obras dela evidenciaram a profissão de fé que ela fez. Então a gente pode ver essa diferença sutil, mas muito importante, que a salvação é somente a fé, mas, por outro lado, as obras são resultado de que eu creio. Portanto, se eu creio e não faço e não realizo obras, a minha fé é deficiente. E, por outro lado, se eu só realizo obras sem estar fazendo pela fé, isso não é sinal de que eu fui salvo. Isso não é sinal de que a fé opera na minha vida. Então é sutil, mas é muito importante. Terceiro ponto, Tiago agora vai trazer algumas conclusões e dentro de alguns versículos ele quer deixar muito claro uma coisa aqui: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é falsa. Analise a sua vida nesse momento. Quais têm sido os frutos da sua vida? Se a sua vida não tem resultado fruto, talvez você deva avaliar e reavaliar em quem você tem crido. Porque a fé do Evangelho nos movimenta, nos desafia dia após dia. E assim a gente vê que a fé é resultado. A fé é obra de Deus, a salvação em si é obra de Deus, mas o resultado da minha vida transformada é a minha atitude, é a minha servidão ao Senhor.
Você imagina se o apóstolo Paulo falasse, glória a Deus, fui salvo, não vou fazer mais nada. O evangelho não tinha chegado nos lugares que chegou. Se os discípulos falassem, glória a Deus, agora eu entendi o evangelho, agora eu creio, não vou fazer mais nada. Imagine como não seria. Portanto, precisamos fazer mais e mais para que pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, o que isso significa? Qual é a conclusão? Primeiro, obras não produzem fé, porque obras não têm o poder de produzir fé. Você pode fazer, sua mão pode cair de entregar folheto, mas se você não fizer isso por fé, não vai ter resultado. E por outro lado, entregar folheto nunca vai produzir fé. Nunca. Nunca. Porque as suas obras não produzem fé. Mas a fé produz obras. Ou seja, você entregar simplesmente folheto na rua, você vai ser tipo o cara que entrega folheto de diversas outras coisas. Mas se a sua obra for feita baseada em fé, se você tiver plena convicção no seu coração de que a mensagem do evangelho pode salvar, a sua obra foi feita baseada em fé. E aí você entrega aqueles folhetos esperando, sabendo, crendo de que aquela palavra é poderosa para a salvação. Olha a diferença. Segundo, o contraste é a fé sem obras e as obras sem fé, e não fé e obras. Portanto, uma fé sem obras não vale de nada, e obras sem fé também não valem de nada. Só isso tem que estar muito atento a isso. 3. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim viver a fé viva e morta. Isso é interessante, porque se a sua fé for viva, você produzirá obras para a glória de Deus, frutos para a glória de Deus. Mas se a sua fé for morta, você não tem fruto, você não tem história, você não tem vida com Deus. E aí a gente tem que pensar no que Jesus falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse gera muito fruto. Em outro momento ele diz que a árvore que não produz frutos será cortada. A árvore que gera muito fruto eu podo para que possa o quê? Gerar muito mais. Porém, aquela árvore que não produz fruto, eu arranco. Você deve avaliar a sua vida. 4. Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. A fé verdadeira sempre vai gerar boas obras, bons frutos, resultados para a glória de Deus. E aí a gente vê um contraste entre Paulo e Tiago. Paulo diz, o que Paulo rejeita são as obras sem fé. O que Tiago rejeita é a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela para a necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de ser justificado. Paulo afirma a declaração por Deus de nossa retidão. Tiago fala da demonstração de nossa retidão. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Então veja, são pontos importantes que você deve pensar na teologia paulina e na teologia de Tiago, tá bom? E aí eu quero ler com você, a revista diz: quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo. Ou seja, quando você ouve que alguém fala assim, o que eu faço tem resultado para a salvação. O que eu faço vai me gerar salvação. Você deve falar, opa, não. Está errado, porque Paulo diz que é somente pela fé que você pode ser salvo.
Por outro lado, a revista continua falando, entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que as obras são necessárias para os cristãos, devemos ouvir, são desnecessárias para os cristãos, devemos ouvir o pastor Tiago. Por outro lado, quando um cristão chega para você e fala assim, cara, que obra o quê? A gente já está salvo, vamos dormir aqui tranquilo até Jesus voltar e que se dane o mundo. Você deve falar, olha, não. Olha o que Tiago diz. Tiago diz que o quê? Você deve ter frutos. Você deve mostrar as suas obras, porque aí é sinal de que você está salvo. Resultado de salvação é isso. Então, temos que pensar nesses dois detalhes muito importantes. E aí, é o crer e o fazer. Crer e fazer. Muito importante. Crer e fazer. Crer e fazer. E aí vai estar a nossa ortodoxia, que é a nossa doutrina correta, alinhada à nossa ortopraxia, que é a nossa prática correta. Portanto, é ter o entendimento certo, a doutrina certa com a prática certa. E eu quero deixar uma frase com você que diz assim, eu creio, logo eu faço. Eu creio, logo eu faço. E eu faço porque eu creio. Eu faço porque eu creio. Vou repetir essa frase. Creio, logo faço. Faço porque creio. Então, que você tenha entendido como é sutil, mas como é importante você ter frutos para a glória de Deus. E que seja um tempo de reavaliar quais têm sido os seus frutos. Como você tem frutificado para o reino e como é importante você ser frutífero para a obra de Deus. Amém? Desculpe, quero lembrar você que essa é a penúltima EBD online. Teremos apenas mais uma na próxima semana para que possamos entrar na continuidade. Não, perdão. Nós vamos continuar nossas EBDs online até período indevido, apenas os cultos de domingo à noite e de quarta-feira à noite que serão mantidos presenciais, tá bom? Então a gente vai continuar com as EBDs online. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha sido alcançado pela palavra mais uma manhã, tá bom? Um grande abraço.